Senhoras e senhores, seguidores da TV Tonhão, esta é mais uma live do Centro Espírita Virtual, dando prosseguimento ao estudo do Evangelho. Hoje com o tema: Pai, afasta de mim esse cálice. Três evangelistas se referiram a estas palavras de Jesus: Mateus, Marcos e Lucas. Porém, Mateus foi mais além do que todos os outros, quando disse que Jesus, prostrando-se com a face na terra, dessa forma orou ao Pai: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim que seja feita a tua vontade. E isso está em São Mateus, capítulo 26, versículo 39. Lucas também confirmou essa prece e o apelo de Jesus naquele momento, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Isso está em Lucas, capítulo 22, versículo 41. Em Marcos, está escrito o mesmo apelo de Jesus com palavras diferentes. Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Isso está em Marcos, capítulo 14, versículo 36. Se só analisarmos literalmente, estes textos sugerem que Jesus, prevendo ou já sabendo de antemão o que lhe aconteceria a seguir, pedia a Deus que aquilo tudo fosse tirado dele. Como se Jesus estivesse desistindo da missão a que veio aqui no planeta Terra, que seria nos mostrar, através das dificuldades, das vicissitudes da carne, do sofrimento, as dificuldades todas que enfrentamos nessa jornada que vai desde quando fomos criados simples e ignorantes até a luz da vida eterna. Há fortes razões para que não acreditemos nessa hipótese. Jesus, dada a sua superioridade espiritual, não sofreria as dores físicas se assim não desejasse. Ele poderia, se assim o quisesse, passar por tudo que ele passou, isolando-se espiritualmente do seu corpo e não sentir dor nenhuma. Era um espírito de luz, um espírito de alto coturno, e teria todas as condições de fazer isso. Porém, como ele veio para nos dar o exemplo, voluntariamente ele fez questão de passar por tudo aquilo que era necessário para nos demonstrar que, apesar de tudo, é sim possível vencermos e chegarmos firme à caminhada para a vida futura que ele nos prometeu. Hoje, os estudiosos da neurociência já nos indicam meios de vencermos a dor,
pela anulação dos seus efeitos a partir de uma vontade determinante do espírito. Hoje, já é chegada à luz da ciência oficial, da ciência terrena, essa possibilidade que Jesus poderia muito bem já ter usado naquele tempo, dada a sua autoridade, dado o seu conhecimento, dada a sua categoria de espírito de luz, como era, e de ser o espírito mais evoluído que já pisou na Terra. Dito anteriormente pelos profetas, que o antecederam que aquele momento aconteceria. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Mateus, capítulo 26, versículo 56. Tudo o que aconteceu foi previsto antecipadamente pelos profetas. O pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mateus capítulo 26, versículo 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite se escandalizareis em mim, porque está escrito. Jesus no Getsêmani, no jardim onde ele passou com seus discípulos a última noite antes do Calvário e da cruz. Ele tornou a avisar todo mundo, provando que sabia de tudo o que ia acontecer. Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Todos ficariam arrasados, amedrontados, como foi o exemplo de Pedro, e se dispersariam e procurariam até se esconder com medo de também perderem a vida. Quando Pedro fere a orelha de Malco, disse Jesus: embainha a tua espada, pois quem lança a mão da espada, a espada morrerá. Ou pensas que não poderia orar a meu Pai agora, e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mateus capítulo 26, versículos 52 e 53. Então, Jesus mais uma vez nos prova que sabia de tudo, mas que precisava cumprir tudo para poder nos deixar a lição, para poder nos deixar o caminho que nos tiraria das trevas da ignorância para a luz da perfeição. Se fosse para agir diferente, ele não precisaria de ninguém, nem da defesa exagerada de Pedro. Ele mesmo teria recursos para não passar, porque ele sabia que ia passar e que tinha assumido esse compromisso como missão antes de encarnar aqui no planeta Terra. Jesus tinha pleno conhecimento do ato, do que ia acontecer, e não interferiu em nada. Não se pode dizer, portanto, que o afasta de mim esse seria uma fraqueza ou medo. Mostra, sim, antes, a divina obediência de Jesus aos desígnios de Deus. Ele sabia a que veio, ele sabia do compromisso que tinha, dos exemplos e da lição que deveria deixar à humanidade terrena. E por isso estava pronto para viver aqui aquilo a que veio, que seria nos mostrar o caminho da salvação. Mas, então, por que ele o teria dito, como acima está exposto? Pelos evangelistas? Ora, Jesus detém o conhecimento profundo
do homem e de seus movimentos evolutivos. Jesus, como era uno com o Pai, ele também era onisciente. Ele também sabia tudo o que aconteceria antes, durante e depois, como sabe de cada um de nós. Jesus deseja o crescimento o mais rápido possível do homem. Além de ser ele o organizador, é também o mantenedor do planeta e também o símbolo do Cristo interno que há dentro de cada um de nós. A maioria da população terrena, para não dizer toda a população terrena, sabe quem foi o Cristo, sabe toda a história do Cristo aqui na Terra, entroniza isso, porém não consegue segui-lo, não conseguimos segui-lo, não conseguimos aprender e praticar as suas máximas, não conseguimos colocar em prática todo aquele seu ensinamento. Por isso, maltratamos esse Cristo que entronizamos e o crucificamos diariamente dentro de cada um de nós, com a nossa arrogância, com o nosso egoísmo, com a nossa falta de amor ao próximo. A sua crucificação no Calvário representa simbolicamente a crucificação que fazemos do Cristo interno, dentro de nós, impedindo nosso crescimento em direção a Jesus, seguindo o caminho que ele nos deixou. Pai, afasta de mim este cálice. É numa análise mais profunda da alma, o brado do Cristo interno ao Criador, que afaste dele as interminas injunções do ego inferior, do orgulho, da maldade, da dificuldade que temos em perdoar, da falta de amor ao próximo, da nossa falta de fé em Deus, que nos impede de crescer espiritualmente da forma e da velocidade que ele gostaria. Há que se deslocar o brado de Jesus em favor da humanidade e entender o brado que o Cristo interior faz continuamente, enquanto o prendemos e o açoitamos com a nossa ignorância e descaso com a evolução do nosso próprio espírito, que é o que vai sobrar depois do desencarne deste corpo material. Desde o início, Jesus possuía um plano de libertar o homem de seus atrasos espirituais. Utilizou os profetas para anunciar antecipadamente o que ele entregaria a todos nós, momentos antes da sua crucificação, como a nos dizer, quando ele disse, Pai, afaste de mim esse cálice, como a nos dizer, parem de continuar crucificando o seu Cristo interior, com as atitudes de cada um de vós, com os atos e pensamentos de cada um de vós, com a maldade que ainda preenche o coração de cada individualidade. Não era Jesus quem pediu o afastamento do cálice. Ele apenas, aproveitando o momento, mostrou-nos como os nossos Cristos internos bradam constantemente a nosso favor. Pois como ele mesmo disse, que bastaria um pedido dele ao Pai,
que legiões de anjos o tirariam dali. Mas era necessária a lição daquele momento para o homem e para toda a humanidade terrena. Ele, o Cordeiro de Deus, que nos ensina a tirar os pecados do mundo imolando-se, para que o homem aprenda e se liberte para o Pai. Assim como ele, liberto, fazia cumprir todas as vontades do mesmo Pai. Esta é uma análise a se juntar a outras tantas, que não coloquem Jesus como um espírito fraco, que foge do perigo, e sim, como um ser extremamente superior, que se colocou à disposição de todas as vicissitudes da carne, para nos provar que é possível vencer as tribulações e avançar firme rumo à vida eterna. Que não teme o perigo para ajudar ao Pai a fazer seus filhos inferiores encontrarem o caminho de suas redenções espirituais. Belíssima e profundíssima passagem no Monte das Oliveiras. Foi quando foi proferida por Jesus esta frase. Que a entendamos, enfim. Esta era a nossa mensagem para hoje. Fico agradecido pela atenção de todos e até a próxima oportunidade. E como sempre digo, fiquem com Deus, porque eu gosto dele e vocês também. Boa tarde.